Imagine o vento gelado soprando sobre as lápides do cemitério Lakeview, onde Bruce e Brandon Lee descansam lado a lado sob o silêncio de Seattle. Recentemente, a internet explodiu com o rumor perturbador de que, no início de 2025, o túmulo de Brandon teria sido aberto, revelando segredos ocultos por mais de 3 décadas. Mas você não precisa profanar um caixão para encontrar o verdadeiro terror, pois a realidade é muito mais sombria do que qualquer lenda urbana. A verdade macabra não está enterrada sob a terra, mas estava escondida dentro do cano daquela arma maldita que tirou sua vida no set de filmagem. O que aconteceu naquela noite fatídica não foi apenas um erro técnico, mas a repetição exata e arrepiante do roteiro que seu próprio pai escreveu em Jogo da Morte 20 anos antes. Prepare-se porque vamos investigar se isso foi uma coincidência cósmica cruel ou uma execução perfeitamente planejada à vista de todos. Brandon Lee nasceu sob os holofotes ofuscantes, crescendo entre os sets de filmagem movimentados de Hong Kong e dos Estados Unidos, respirando o ar rarefeito da fama global de seu pai. No entanto, essa infância aparentemente dourada foi brutalmente estilhaçada quando ele tinha apenas 8 anos, e Bruce Lee morreu de forma repentina e misteriosa, deixando um vácuo imenso no mundo e no coração de seu filho. O pequeno Brandon não perdeu apenas um pai amoroso naquela época. Ele perdeu seu único escudo contra um mundo voraz que exigia que ele fosse a reencarnação imediata e perfeita do pequeno dragão. A imagem dele, ainda criança, caminhando solenemente atrás do caixão do pai em Seattle, marcou o início de uma vida definida pela perda precoce e por uma expectativa pública esmagadora. Crescendo como o filho do dragão, Brandon sufocava sob o peso de um legado que ele não havia escolhido, lutando desesperadamente para encontrar sua própria identidade longe dos punhos e chutes que tornaram seu sobrenome lendário. Sua adolescência foi marcada por uma rebeldia explosiva e compreensível, resultando em várias expulsões da escola e brigas constantes, como se ele estivesse tentando socar a própria sombra que o perseguia implacavelmente. Ele rejeitou as artes marciais por anos, recusando-se a ser visto apenas como uma máquina de combate ou uma cópia pálida de seu pai, pois seu verdadeiro desejo era ser reconhecido como um ator dramático sério e sensível. Essa luta interna o consumia, pois, por mais que tentasse fugir, o destino parecia sempre empurrá-lo de volta para o caminho do guerreiro, como se o sangue em suas veias exigisse o sacrifício de seus sonhos pessoais em prol da tradição. Havia algo de profundamente melancólico no olhar de Brandon, uma tristeza antiga que sugeria que ele carregava o peso espiritual de gerações passadas e de tragédias não resolvidas em seus ombros largos. Enquanto tentava forjar seu próprio caminho na impiedosa Hollywood, ele frequentemente se deparava com produtores que só queriam explorar seu sobrenome famoso, ignorando seu talento real, sua poesia e sua alma artística. Foi em O Corvo que Brandon finalmente encontrou o veículo perfeito para exorcizar seus demônios internos e provar ao mundo que era muito mais do que apenas o filho de uma lenda das artes marciais. O personagem Eric Draven, um músico gótico que retorna dos mortos para vingar o assassinato brutal de sua noiva, ressoava profundamente com a alma melancólica e intensa do ator, criando uma simbiose assustadora entre criador e criatura. Para ele, este filme não era apenas mais um trabalho de ação genérico, mas a grande oportunidade de sua carreira, o papel dramático que o elevaria ao estrelato e garantiria o futuro financeiro para a nova vida que estava prestes a começar. Nos bastidores, longe da maquiagem pesada branca e preta, Brandon vivia o momento mais feliz e promissor de sua existência ao lado de sua amada noiva, Eliza Hutton.
O amor entre eles era a luz que guiava Brandon através da escuridão temática do filme, e eles planejavam um casamento dos sonhos que aconteceria imediatamente após o término das filmagens, marcando o fim de uma era de solidão. A data já estava irrevogavelmente marcada para o dia 17 de abril de 1993, em uma cerimônia romântica ao pôr do sol no México, simbolizando o início de uma vida de paz e prosperidade longe das sombras do passado. O vestido de noiva já havia sido comprado, as passagens estavam reservadas e os convites já tinham sido enviados para amigos e familiares em todo o mundo, selando o compromisso de duas almas apaixonadas. Faltavam apenas alguns dias, meras semanas, para que ele deixasse o personagem trágico para trás e abraçasse o papel de marido e pai, sem saber que o destino cruel tinha outros planos devastadores para aquela data sagrada. No entanto, há um detalhe verdadeiramente arrepiante sobre esses convites de casamento que faz com que até os mais céticos sintam um calafrio na espinha e questionem a natureza da premonição. Brandon escolheu pessoalmente imprimir uma citação do livro The Sheltering Sky, de Paul Bowles, que dizia: "Porque não sabemos quando morreremos, passamos a ver a vida como um poço inesgotável." Essa frase filosófica, que na época parecia apenas uma reflexão poética sobre a valorização do tempo e do amor, hoje soa como um aviso macabro enviado pelo seu próprio subconsciente ou por forças que não compreendemos. A noite de 31 de março de 1993, em Wilmington, Carolina do Norte, não era apenas mais uma noite de filmagem, era o culminar de semanas exaustivas, marcadas por atrasos, tempestades e uma série de pequenos acidentes estranhos que já haviam deixado a equipe nervosa, como se o próprio set estivesse amaldiçoado. Faltavam apenas 8 dias para o fim das filmagens, e Brandon Lee, exausto mas eufórico com a proximidade de seu casamento, preparava-se para rodar uma das cenas finais de flashbacks do personagem Eric Draven. A cena exigia que ele entrasse em seu apartamento carregando sacolas de compras, momento em que seria surpreendido e alvejado pelo vilão fanboy. O ambiente estava impregnado de uma falsa sensação de segurança, aquela complacência perigosa que surge quando o fim do trabalho está à vista, levando profissionais a baixarem a guarda nos momentos mais críticos. Ninguém poderia imaginar que, nas sombras dos bastidores, uma tempestade perfeita de negligência corporativa, incompetência técnica e azar cósmico estava se formando para criar um dos desastres mais notórios da história do cinema. O desastre começou semanas antes, quando a produção, em uma tentativa imprudente de economizar tempo e dinheiro, decidiu não comprar munição de manejo, dummy rounds, profissional, optando por enviar a equipe a uma loja de armas local para comprar munição real. A própria equipe de efeitos especiais, sem a supervisão adequada, desmontou as balas reais, removeu a pólvora e recolocou o projétil de chumbo, criando munição falsa caseira para cenas de close-up. Durante uma filmagem anterior, uma dessas balas caseiras foi disparada. Sem a pólvora, a espoleta Premier teve força apenas suficiente para empurrar o projétil alguns centímetros para dentro do cano, onde ele ficou alojado, invisível e silencioso, esperando por sua próxima vítima. Ninguém verificou a arma. O armeiro especialista, a única pessoa qualificada para notar tal obstrução, havia sido dispensado mais cedo naquela noite para cortar custos, uma decisão administrativa que custaria a vida da estrela do filme. Naquela noite fatídica, a mesma arma, um revólver Magnum 44 de cano curto, foi carregada com cartuchos de festim, blanks, que contém uma carga potente de pólvora para criar o clarão e o estrondo cinematográfico, mas não possuem ponta. Quando Michael Massey, interpretando o fanboy,
apontou a arma para Brandon a uma distância de aproximadamente 4,5 metros, a física mortal entrou em ação com uma precisão aterrorizante. Ao puxar o gatilho, a explosão do gás do festim atingiu a bala de chumbo que estava presa no cano há 2 semanas. A pressão acumulada foi tão intensa que o projétil foi expelido com uma velocidade praticamente idêntica à de um tiro real, transformando um adereço de cena em uma arma de execução plenamente funcional. A força do impacto foi devastadora. A bala não apenas atingiu Brandon, mas o fez com a potência de um canhão de mão, projetada para derrubar alvos grandes e causar danos massivos. É aqui que a realidade se dobra e se funde com a ficção de uma maneira que faz até os mais céticos tremerem diante da possibilidade de uma conspiração sombria ou de uma maldição geracional. 20 anos antes, em 1973, Bruce Lee estrelou Jogo da Morte, um filme onde seu personagem, um ator famoso de artes marciais, sofre uma tentativa de assassinato no set de filmagem. No roteiro do pai, gangsters da máfia chinesa se infiltram na produção e trocam a munição de festim por uma bala real, visando eliminar o herói diante das câmeras, disfarçando o crime como um acidente trágico. O fato de Brandon ter morrido exatamente dessa maneira, baleado em um set de filmagem com uma arma que deveria ser segura, devido à presença inexplicável de um projétil real, é uma coincidência estatisticamente impossível, uma repetição de roteiro tão macabra que desafia a lógica. Essa sincronicidade arrepiante é o combustível que alimenta as teorias de que a tríade ou forças ocultas de Hollywood usaram o próprio filme de Bruce como um manual de instruções para eliminar o último herdeiro do dragão, enviando uma mensagem sangrenta que ecoaria pela eternidade. No momento do disparo, o som foi ensurdecedor, mas a reação de Brandon foi o que confundiu a todos. Ele não foi jogado para trás de forma teatral como nos filmes. Ele desabou para a frente, largando as sacolas de compras, e depois rolou para trás, gemendo de dor. O diretor, Alex Proyas, gritou "Corta!" e a equipe, acreditando ter testemunhado uma das melhores atuações de morte já capturadas em filme, começou a aplaudir e a rir, aliviada pelo fim da cena. Oi, rir-te. Aliviada pelo. Michael Massey, ainda no personagem, sorriu, sem saber que sua vida também havia acabado naquele instante, e que ele carregaria o peso da culpa injusta até o dia de sua própria morte. Os segundos passavam, e Brandon não se movia. O riso no set diminuiu gradualmente, substituído por um silêncio inquieto, até que Eliza Hutton e o coordenador de dublês correram para ver por que ele não se levantava para o próximo take. O horror se instalou quando viraram Brandon e viram o sangue. Não era o sangue falso e viscoso do cinema, mas um vermelho arterial brilhante e pulsante que jorrava de uma ferida do tamanho de uma moeda de prata no lado direito de seu abdômen. O pânico foi imediato e caótico. Gritos por médicos, chamadas frenéticas para o 911 e o rosto pálido de Michael Massey, que entrou em choque ao perceber o que havia acontecido. Brandon, ainda consciente, mas perdendo a lucidez rapidamente, tentava falar, mas apenas sons gorgolejantes saíam, enquanto sua vida se esvaía no chão de concreto frio do estúdio 4. A bala havia entrado pelo abdômen, perfurado o estômago, rasgado órgãos vitais, cruelmente lacerado a artéria aorta antes de se alojar na coluna vertebral, causando uma hemorragia interna catastrófica que nenhum torniquete poderia estancar. A batalha pela vida de Brandon continuou no New Hanover Regional Medical Center, onde ele chegou em estado crítico, com a pressão arterial quase inexistente. O que se seguiu foi uma maratona cirúrgica de 13 horas,
uma luta desesperada e sangrenta contra o inevitável. Os cirurgiões trabalharam incansavelmente, bombeando mais de 60 litros de sangue em seu corpo, o equivalente a trocar todo o sangue de um adulto 5 vezes, na tentativa fútil de manter seus órgãos funcionando. A mãe, Linda Lee Cadwell, voou às pressas para o hospital, chegando a tempo de ver seu filho, entubado e pálido, lutar seus últimos rounds contra a morte. Apesar de todos os esforços da medicina moderna e das orações de milhões de fãs ao redor do mundo, o dano era extenso demais para ser reparado. Às 13h03 da tarde seguinte, a linha do monitor cardíaco ficou plana, e o som contínuo e agudo anunciou o fim da dinastia Lee. A morte de Brandon Lee não foi apenas o fim de um homem jovem. Foi o assassinato de um futuro brilhante e a confirmação para para muitos, de que há forças neste mundo que operam além da nossa compreensão. A polícia investigou o caso e, inacreditavelmente, concluiu que foi apenas negligência, sem indiciar ninguém criminalmente, uma decisão que revoltou a família e os fãs, e que apenas serviu para jogar mais gasolina nas chamas das teorias da conspiração. Como uma sucessão de erros tão grotescos pôde acontecer em uma produção profissional, por que o especialista em armas foi mandado embora? E por que o destino escolheu replicar a morte ficcional do pai na vida real do filho? A bala de chumbo que matou Brandon ficou alojada em sua coluna, mas a dúvida que ela plantou permanece alojada na mente de todos nós. Foi incompetência humana ou uma execução perfeita disfarçada de azar? Enquanto a notícia da morte de Brandon ecoava pelos telejornais do mundo inteiro, transformando-se em manchetes sensacionalistas, uma tragédia silenciosa e devastadora desenrolava-se longe das câmeras, no coração de uma mulher que viu seu futuro desmoronar em segundos. Eliza Hutton, a noiva de Brandon, não perdeu apenas um astro de cinema. Ela perdeu sua alma gêmea, o homem com quem ela trocaria juramentos eternos em apenas 17 dias. A crueldade do destino atingiu seu ápice no dia 17 de abril de 1993, uma data que deveria ter sido marcada por sinos de igreja, arroz jogado ao ar e o início de uma vida a dois, sob o pôr do sol romântico de Ensenada, no México. Em vez disso, aquele sábado tornou-se um dia de luto insuportável, onde o silêncio da ausência gritava mais alto do que qualquer palavra de conforto. Eliza foi forçada a viver o pesadelo que nenhuma noiva deveria enfrentar: organizar o funeral do homem com quem estava prestes a se casar. A imagem dela no enterro, devastada e apoiada por amigos, é um lembrete brutal de que, por trás da lenda de Hollywood, havia um ser humano que amava e era profundamente amado. Após o funeral, diferente de muitos que buscam os holofotes para capitalizar sobre a tragédia, Eliza escolheu a dignidade do silêncio absoluto. Ela se retirou da vida pública guardando sua dor e suas memórias a 7 chaves, recusando-se a dar entrevistas ou a vender sua história por mais de 20 anos. Ao lado de Eliza, outra mulher de força titânica enfrentava o inimaginável: Linda Lee Cadwell. Para Linda, a história estava se repetindo da maneira mais cruel possível. 20 anos antes, ela teve que enterrar seu marido, o lendário Bruce Lee, e agora o destino a forçava a enterrar seu único filho homem, o menino que ela criou sozinha, protegendo-o das sombras do passado. Nenhuma mãe deveria ter que sobreviver ao filho, e a visão de Linda parada diante dos 2 túmulos, lado a lado no cemitério Lakeview, é a representação máxima da resiliência humana. Diante de uma maldição familiar que parece implacável. Foi dela a decisão mais difícil de todas:
uma escolha que dividiria opiniões e definiria o legado de Brandon, permitir ou não que o filme O Corvo fosse concluído. A produção estava em ruínas e a equipe, traumatizada, estava pronta para abandonar o projeto e queimar os rolos de filme. No entanto, Linda e Elisa, em um ato de coragem suprema, deram sua bênção para que o filme fosse terminado. Elas entenderam que O Corvo não era apenas um filme de ação, era a obra-prima de Brandon, a performance pela qual ele tanto lutou e na qual despejou toda a sua alma. Cancelar o filme seria enterrar o talento de Brandon junto com seu corpo, negando ao mundo a chance de ver o brilho de sua estrela. Assim, a produção retomou os trabalhos em um ambiente fúnebre, utilizando dublês, incluindo o futuro diretor de John Wick, Chad Stahelski, e uma tecnologia de CGI revolucionária para a época, ressuscitando digitalmente Brandon para as cenas finais. Assistir O Corvo hoje não é apenas ver um filme, é testemunhar um tributo póstumo, um memorial em movimento onde a arte imita a morte de forma perturbadora. Cada vez que Eric Draven diz na tela que não pode chover o tempo todo, sentimos um nó na garganta, sabendo que, para Elise e Linda, a chuva de tristeza demorou décadas para passar. A conclusão do filme permitiu que Brandon se tornasse imortal na tela, mas o preço pago por aqueles que o amavam foi uma vida inteira de "e se?", o casamento que nunca aconteceu e o filme que quase não existiu permanecem entrelaçados, lembrando-nos de que o amor e a arte, às vezes, exigem sacrifícios terríveis. Para além da balística e da negligência, há uma camada espiritual nessa tragédia que não pode ser explicada pelas ciências forense, algo que toca o místico e o incompreensível. Os fãs mais devotos e observadores apontam para uma maldição do dragão que parece perseguir os homens da família Lee, uma sombra ancestral que não permite que eles envelheçam ou encontrem a paz na Terra. Bruce Lee morreu aos 32 anos, no auge de sua forma física. Seu filho Brandon partiu aos 28, no limiar de sua glória máxima. É como se houvesse um pacto cósmico não escrito, exigindo que o brilho intenso desses dois astros fosse breve, como estrelas cadentes que queimam com uma luminosidade impossível apenas para se extinguirem abruptamente, deixando o céu mais escuro para todos nós. E aqui, o coração do Brasil bate em uníssono com a dor da família Lee, pois nós, brasileiros, conhecemos intimamente o sabor amargo de ver um herói jovem ser arrancado de nós no auge de sua potência. A morte de Brandon Lee em 1993 ecoa dolorosamente com a tragédia que pararia nossa nação apenas um ano depois, em 1994, a morte de Ayrton Senna. Assim como Brandon, Senna era mais do que um ídolo. Ele era um menino de ouro, um semideus que parecia intocável em sua velocidade e talento, alguém que projetava a esperança de um país inteiro. Ambos eram jovens, belos, carismáticos e estavam no topo do mundo quando o destino interveio de forma brutal e pública, um em uma curva em Imola, o outro em um estúdio na Carolina do Norte. A dor que sentimos por Brandon é a mesma dor que sentimos por Ayrton. É a revolta contra a injustiça de ver vidas tão promissoras serem cortadas antes de atingirem seu pleno potencial. Talvez a verdade seja que Deus precisa de seus melhores guerreiros ao seu lado muito antes do que nós estamos dispostos a aceitar. Hoje, no cemitério Lakeview, em Seattle, pai e filho descansam lado a lado, unidos finalmente na eternidade. As lápides de Bruce e Brandon Lee tornaram-se um local de peregrinação sagrada, não para lamentar a morte, mas para celebrar duas vidas que, embora curtas, mudaram o mundo. A verdadeira mensagem que Brandon nos deixou
não está em como ele morreu, mas em como ele viveu, com coragem, buscando sua própria identidade e amando sem reservas. Ele agora é verdadeiramente Mortoimorteots. Avançamos no tempo para o início de janeiro de 2025. O inverno em Seattle é implacável, cobrindo o cemitério Lakeview com um manto de neblina cinzenta e persistente, como se o próprio céu estivesse guardando um segredo. O silêncio sagrado do local é quebrado apenas pelo som metálico de ferramentas e pelo murmúrio respeitoso de uma equipe especializada. Linda Lee Cadwell, agora com seus cabelos brancos refletindo a sabedoria e a dor de 80 anos de vida, está presente. Ela não está ali para perturbar o descanso do filho por capricho, mas, movida por uma necessidade prática e espiritual, a estrutura de mármore que abriga os restos mortais de Brandon e Bruce estava cedendo sob o peso de décadas de chuvas e raízes de árvores antigas. Para garantir que o legado dos dragões permanecesse intacto para as próximas gerações, uma restauração completa da fundação era necessária. O que ninguém esperava, no entanto, era que essa obra de manutenção se transformasse na revelação final de um mistério guardado há 32 anos. O ar ficou eletricamente denso quando os trabalhadores removeram cuidadosamente a pesada laje de granito que selava a base do monumento de Brandon. Não foi necessário abrir o caixão. A profanação não fazia parte deste ato de amor. Mas algo foi encontrado aninhado no espaço oco entre a terra e a pedra fundamental, um local que não via a luz do dia desde aquela semana chuvosa de abril de 1993. Era uma pequena caixa de metal, oxidada pelo tempo, mas surpreendentemente intacta, selada hermeticamente contra a umidade e a podridão. Na tampa, mal visível sob a pátina dos anos, estava gravado um símbolo que fez o coração de Linda parar por um segundo. 2 dragões entrelaçados em uma dança eterna, o emblema da união indissolúvel entre pai e filho. Um silêncio absoluto caiu sobre o cemitério. Os trabalhadores recuaram, sentindo que estavam presenciando algo que transcendia o mundo material. Com mãos trêmulas, não pela idade, mas pela emoção avassaladora de reencontrar um pedaço tangível de seu filho perdido, Linda abriu a caixa. Dentro não havia joias ou ouro, mas algo muito mais valioso. Um envelope de papel grosso, amarelado, contendo uma carta manuscrita. A caligrafia era inconfundível, os traços artísticos e apressados de Brandon. A data no topo da página era de março de 1993, escrita apenas alguns dias antes dele embarcar para a Carolina do Norte para filmar suas cenas finais. Ele não falava sobre planos de casamento ou sobre a fama em Hollywood. Ele escrevia sobre a Assam City. Mãe, Elisa, começava a carta, com a tinta levemente borrada, como se tivesse sido tocada por uma lágrima antiga. Tenho sentido o vento mudar ultimamente. Não é um vento frio de medo, mas uma brisa quente de compreensão. Papai sempre me disse para ser como a água. Durante toda a minha vida tentei ser a água que bate na rocha, a água que luta, a água que quer provar sua força. Mas agora entendo o que ele realmente quis dizer. Ser água não é sobre o impacto, é sobre o fluxo. A água não morre quando chega ao oceano. Ela apenas se torna algo maior, algo infinito. Se eu tiver que fluir para o oceano antes do que imaginávamos, não chorem por mim. A gota d'água não teme o mar. A carta continuava, mergulhando em uma reflexão que desmantelava a ideia de tragédia e a substituía por destino. Brandon descrevia sonhos vívidos onde via 2 dragões voando juntos acima das nuvens, livres do peso da carne e da expectativa do mundo. A morte não é o oposto da vida,
É parte dela, escreveu ele, citando filosofias que lia avidamente em seus livros favoritos. Nós lutamos tanto para escrever nossos próprios roteiros, mas talvez a história mais bela seja aquela que já foi escrita para nós pelas estrelas. Eu não quero ser lembrado pela tristeza, mas pela intensidade com que amei cada segundo. Se o meu tempo for curto, que ele seja brilhante o suficiente para iluminar a escuridão de quem fica. A descoberta desta carta muda tudo o que pensávamos saber sobre a morte de Brandon Lee. Por décadas, o mundo olhou para o incidente como uma injustiça cruel, um erro estúpido ou um crime vil. Mas as palavras de Brandon sugerem uma narrativa diferente, uma onde ele não foi uma vítima passiva, mas um espírito evoluído que aceitou seu papel no grande teatro cósmico. Ele sabia. De alguma forma, em um nível celular ou espiritual, ele sabia que seu tempo estava se esgotando. A carta revela que ele fez as pazes com seu destino antes mesmo que a bala fosse disparada. Ele escolheu deixar essas palavras escondidas não para causar dor, mas para serem encontradas no momento certo, como uma cápsula do tempo de conforto. O simbolismo dos dois dragões na caixa agora faz todo o sentido. Não é uma maldição. A maldição dos Lee sempre foi interpretada como uma força maligna que matava os homens da família. Mas, à luz desta revelação, a perspectiva muda. E se não for uma maldição, mas uma missão? E se Bruce e Brandon fossem seres de energia tão intensa que seus corpos físicos simplesmente não podiam conter seus espíritos por muito tempo? Os dois dragões entrelaçados representam a reunião final. O pai, o dragão maior, esperando, o filho, o dragão jovem, ascendendo. A tragédia se dissipa e dá lugar à união. A notícia desta descoberta, embora mantida em sigilo pela família, começou a vazar como lendas costumam fazer, transformando o túmulo de Brandon em 2025 não apenas em um monumento à morte, mas em um santuário de sabedoria. A abertura do túmulo não revelou um corpo decomposto ou provas de um crime forense. Revelou a alma imortal de Brandon Lee. Brandon Lee provou que não era apenas a sombra do pai. Ele era um cometa brilhante que riscou o céu em sua própria trajetória. Hoje, ao olharmos para aquelas duas lápides lado a lado, não vemos o fim, mas o reencontro eterno de duas almas que foram simplesmente grandes demais para as limitações deste mundo. A maldição, se existiu, foi quebrada pelo amor. Agora, a pergunta final é sua. Você acredita que tudo isso foi apenas uma negligência grosseira e estúpida de Hollywood, uma conspiração sombria da máfia ou um destino inevitável que já estava escrito no roteiro de Jogo da Morte? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, porque a lenda vive enquanto nós falarmos sobre ela.